ali com 10 anos de idade, eu vendia sorvete, vendia picolé na rua. Tudo bom, pessoal? Hoje estamos com Bruno Branco, gerente global da parte contábil e fiscal para o eBanks. Bruno, seja muito bem-vindo ao IGP. Obrigado por aceitar despender esse momento com a gente, passar um pouquinho da tua história, contar um pouco da vivência e quem é Bruno Branco. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a minha história, aqui, um pouquinho sobre carreira e, de alguma maneira, tentar contribuir aí com quem vai ouvir essa nossa conversa em algum momento. Legal. Bruno, para começar, conta um pouquinho da sua história, da onde que você veio, quem é o Bruno Branco, quiser falar um pouco da sua família, fica à vontade também. E aí depois a gente entra na questão de carreira. Bruno Branco, nascido em Curitiba, curitibano de coração e hoje de moradia também, de morada. Quando criança, um pouquinho antes dos 10 anos, acabei mudando para o interior do Paraná com a família, por conta dos meus pais. A minha mãe é da região de Curitiba, mas o meu pai sempre foi do interior. Então, a gente fez essa mudança e no interior passei o resto da minha infância, adolescência, início da fase adulta, até que acabei retornando para Curitiba, onde estou hoje, casado com a Daniela e pai da Laura, que completou 3 anos recentemente. Que legal, que legal. Então passou um pouco na capital e depois foi para o interior, morou no interior. Bruno, e tua formação, como é que é? Por onde tu passou? Conta um pouquinho da tua história profissional, da tua jornada. Né? Pode ser uma forma um pouco mais rápida e depois a gente vai voltando nela para a gente fazendo algumas perguntas a respeito aí que os nossos ouvintes têm interesse. Legal, legal. Formação em contabilidade, tenho um MBA em auditoria pela Federal do Paraná, um curso de extensão em IFRS pelo FIPECAF, enfim, e outros cursos aí de liderança, de extensão, técnicos ao longo da jornada, aí, ao longo da carreira. E você começou aonde, Bruno? Bom, falando um pouquinho da história, acho que é legal já entrar em alguns aspectos aqui, se você me permite. Vou começar, acho que da metade da jornada, depois a gente volta para o início e tenta chegar até o final. Falando da metade da jornada, eu diria que a minha experiência mais relevante foi na EY, na Ernst Young, por onde eu passei por pouco mais de 7 anos. Entrei no programa de trainees lá em 2011, no início de 2011, e por lá desenvolvi uma carreira, né, passando ali todas as etapas que a Big Four normalmente te proporciona, ou seja, de trainee a assistente, de assistente a senior, que é na prática um coordenador, né, de coordenador a gerente, e acabei saindo então como gerente em 2017 para tentar outros voos aí no mercado e por isso cheguei aqui até o eBanks. Então, pensando um pouquinho nesse desenvolvimento de carreira, eu diria que lá na UI foi a parte mais relevante. Pelo aspecto, acho que assim, talvez pelo aspecto não só pelo tempo de casa, né, mas também pela intensidade que essa carreira te proporciona e por todo o desenvolvimento, né, no aspecto técnico e comportamental e de liderança que aconteceu aí ao longo de toda essa jornada. Então, assim que eu me formei em 2010 e já no finalzinho de 2010, início de 2011, me apliquei a alguns processos seletivos de trainees, tive a felicidade de ser aprovado nesse da UI. Então começa o meu retorno para Curitiba, né? Saio do interior logo depois de formado
Engraçado que eu brincava com a minha mãe, dizia que eu ia sair de casa só depois dos 30, 35 anos, e acabou que, na verdade, completei 21 anos e já estava saindo de casa e tentando começar, né, uma nova carreira numa cidade que não me era estranha, obviamente, porque eu já tinha nascido em Curitiba, mas tinha perdido, né, apesar de ter essa raiz lá, tinha perdido todo o contato, familiares, amigos, etc., que não via há muito tempo. Então, foi basicamente um recomeço de carreira e de vida quando eu fiz esse regresso para a capital, vamos chamar assim. Nesse momento, qual que foi o maior desafio do Bruno ao sair, talvez vamos chamar assim, debaixo da asa dos pais, né, e tomar coragem de ir para uma grande multinacional, que a gente sabe que são as Big Fours, né, e dar esse primeiro passo rumo à sua jornada de sucesso, né? Onde que teve o maior Uhum. desafio nesse processo? Poxa, eu diria que primeiro o desafio de adaptação em si, né, que no meu caso foi uma adaptação completa, né, não só de estar entrando numa nova empresa, mas principalmente por estar entrando numa multinacional, coisa que eu não tinha experiência até então, né, e ainda por cima estar mudando de cidade, morar sozinho, longe dos pais, né, longe dessa coisa que você comentou, de sair né, debaixo do guarda-chuva ali, debaixo das asas dos pais, sair daquela comodidade, é um fato, né? Quando você está na casa dos pais, você tem uma série de comodidades, de facilidades ali, que acaba que você só enxerga isso realmente quando você sai de casa, né? Quando você tem que se virar sozinho. Eu me lembro que eu saí do interior com uma mala, a roupa do corpo, um cobertor, porque eu já sabia que Curitiba era bem frio, e é isso que eu levei comigo, né? E mais nada. Era o que eu tinha para levar, e eu tinha que fazer aquilo dar certo, né? Eu não me conformava com a ideia e conheci alguns amigos, né? Alguns conhecidos, próximos, muitos que tentaram a vida, saíram daqui do interior, foram para São Paulo, para Curitiba, outras cidades, e logo depois ali de 1 ano, 2 anos, acabavam voltando, não deu certo, porque foi difícil, porque isso, porque aquilo, e eu não aceitava essa ideia. Na minha cabeça, eu estava saindo daqui para não voltar. Eu tinha que fazer aquilo de dar certo, né? Portanto, era uma coisa de adapte-se ou morra nessa história. Eu fui com esse mindset quando eu saí do interior. E deu certo. Eu acho que deu certo. Depois de quase 10 anos aí, eu acredito que funcionou essa ideia. Mas a adaptação completa foi foi o maior desafio, assim, em todos os aspectos. Lidar com uma nova, não só com uma cultura empresarial, mas uma cultura de pessoas, né? Cada cidade, cada região tem sua particularidade no jeito de trabalhar, no jeito de tratar as pessoas. Então, poxa, foi uma adaptação completa, assim, e eu diria que esse foi o grande desafio quando aconteceu essa mudança. Big Four, como é que foi essa jornada aí de 6 anos, quase 7 anos, né, que tu comentou, dentro da UI? Como é que foi esse caminho? Essa escola que a gente sabe que né, as empresas de consultoria, principalmente para quem está nessa área de auditoria, fiscal, contábil, né, ele é um grande berço. Mas como é que foi isso pro Bruno? A gente queria ouvir um pouquinho melhor. Poxa, no início foi um choque, assim. Eu brinco, né? Alguns anos depois, olhando para trás, a nossa turma em Curitiba eram 10 trainees e no sul do Brasil eram aproximadamente 25 ou 26 pessoas. E quando eu olhava para o meu grupo, né, para o meu mundinho ali, eu e mais 9 em Curitiba, depois entraram mais 5, acabou que naquele mesmo ano foram 15 no total, né? Eu me sentia o menos preparado da turma, sabe? Para não dizer o mais burro da história. Então foi um choque, assim, nesse aspecto, e acho que vários motivos, né? Por ter, poxa, eu vim de escola pública a vida toda, então aquele ensino que não tem, né, um belo nível de qualidade. Eu fiz uma universidade boa, mas não era uma universidade de primeira linha, né? E tudo isso acho que pesa bastante a hora que você entra em contato e é colocado diante de um grupo que tem um histórico de preparação escolar, de ensino superior melhor. Eu acho que você sente aquele baque, assim,
né? E que eu tive que, de alguma maneira, como a gente costuma dizer, correr por fora, né, para conseguir chegar aonde aquela galera estava. O meu diferencial, pelo que eu sentia, era o fato de já ter uma experiência profissional prévia. Então, quer dizer, desde o primeiro ano da faculdade, eu já trabalhava, desde o segundo ano eu já estava em contato com a área contábil e fiscal. Então, eu acredito que nesse aspecto eu estava um pouco à frente dos demais, e isso me colocava numa posição quase que de equilíbrio. Ainda estava um pouco abaixo, né, mas eu queria superá-los. O meu mindset sempre foi, puta, eu preciso entregar mais, eu preciso ser melhor, eu quero ser o melhor da turma. Então, acho que foi esse o choque, assim, de quando você olha para os lados e sente, poxa, acho que essa turma aqui é melhor que eu preciso correr atrás do prejuízo e dar conta do recado. O que é um aspecto positivo, né? No final das contas, eu acho que reflete muito um pouco do que eu acredito hoje, enquanto líder até, que você tem que estar cercado de gente boa, no final das contas. Senão você não evolui, senão você não sai do lugar. Eu senti muito isso naquela época e isso me fez me transformar, assim, me fez me tornar um profissional melhor, sem sombra de dúvidas. Pensando bem no início da carreira ali, né? Teve alguma característica ou habilidade tua que tu sente que foi o forte que fez com que tu crescesse e chegasse, né, onde você está hoje, por exemplo, dentro desse processo de talvez comparação com os demais, né? Uhum. Como tu falou, talvez eu tive uma largada um pouco atrasada, mas eu consegui passar e mostrar de fato o valor. Qual que é esse valor talvez intrínseco do Bruno? Diria que talvez seriam dois aspectos do jogo. O primeiro deles é a adaptabilidade, que a gente fala muito hoje em dia, né? E que eu acredito muito nela, ou seja, eu acredito que você, quando se coloca num novo ambiente, você precisa se adaptar a ele, né? E aqui não estou falando de se adaptar a um ambiente hostil, um ambiente sujo, um ambiente antiético, não é nada disso, né? Acho que esse ambiente, de fato, você tem que se livrar dele caso você sinta que em algum momento acabou entrando nesse tipo de ambiente, né? Mas se é um ambiente saudável, um ambiente que te desenvolve, que te provoca, onde você vê gente melhor do que você, a adaptabilidade é consequência, ou seja, você tem que se adaptar àquilo. Esse é um grande aspecto que eu vejo. E o segundo, eu acredito que é a coisa de conseguir, desde o início, fazer uma autoleitura, assim, de quais eram meus pontos fortes e meus pontos fracos, e desenvolver aquilo que eu sentia que eu precisava melhorar, né? Então, acho que isso é bastante importante também. Todos os momentos da carreira, acho que você tem que fazer uma autocrítica, olhar para os lados e pensar, poxa, aonde eu ainda preciso melhorar, onde eu ainda preciso buscar conhecimento, preciso buscar desenvolvimento. E quando você faz isso, eu acredito que é um baita exercício de humildade, né? E você reconhece os seus pontos de melhoria, você tem que atacá-los e isso, em algum momento, consegue te fazer se diferenciar dos demais. O Bruno começou analista, passou por todas essas dificuldades de adaptação, observou essa dificuldade de crescimento, né, frente aos seus pares ali, deu esse passo, acho que baseado nesses dois pilares principais que tu trouxe. E como é que foi chegar ao nível de coordenação e gestão dentro de uma multinacional, né, onde tu passa a não só gerir processos, mas gerir pessoas? Qual que foi o maior desafio para o Bruno dentro dessa etapa? Eu acredito que foi o desafio da liderança, sem sombra de dúvidas, né? É aquela coisa de você sair do puramente técnico e operacional, né? Onde eu sentia que eu me dava bem, ou seja, em algum momento, quando você entende a regra do jogo, consegue se desenvolver e jogar bem, eu acredito que eu consegui me destacar nesse aspecto de entregar o que me pediam. Mas um grande desafio foi justamente fazer essa virada de chave, né? Daquela coisa de você ser cobrado somente por aquilo que você entrega e passar a ser cobrado não só pelo que você entrega, mas também pelo que os outros entregam, né? É aquela coisa eu acredito que o líder é aquela pessoa que justamente consegue entregar um excelente trabalho por meio de outros, né? E esse caminho, no início, ele é bastante tortuoso, né? Porque você
Você precisa desapegar da ideia de ter o controle sobre tudo, né? De ter tudo aquilo na mão, de ter aquela coisa de você coloca numa planilha na cor azul, com Arial 10, do jeito que você quer entregar, e de repente você tem que desapegar disso e falar, cara, eu tenho um prazo, acho que a qualidade está ok, não está na cor que eu gosto, não está na fonte que eu costumo usar, mas o cara entregou o trabalho, né? E vamos em frente, vamos tocar. Então, acho que é um exercício, assim, primeiro de desapego de muita coisa que você fazia, do jeito que você faz e gosta de fazer e gosta de ver, para começar a valorizar e entender o jeito que outras pessoas trabalham, né? Mas que conseguem atingir um mesmo objetivo no final. Então, essa coisa de você fazer essa transição do operacional, do puramente técnico para o líder, ela é muito difícil, muito difícil. Você comete muitos erros, por mais que você tenha treinamento, e eu acho que essa é uma grande vantagem quando você está num ambiente bacana de multinacional, ou até mesmo empresas nacionais grandes que têm essa consciência do desenvolvimento do líder, né? Claramente é um aspecto que precisa ser treinado. Né? Então, puta, se você for colocado diante de uma posição de líder, você precisa entender qual é o seu papel naquele organograma enquanto líder, precisa ser treinado para aquilo, né? E aí, claro, tem empresas que oferecem esse treinamento interno próprio, tem empresas que acabam te pagando para que você se desenvolva fora, né? Mas o fato é, essa transição e essa percepção de que você está numa posição diferente e onde você precisa lidar com outras pessoas, ela no início é bastante dura, né? Para conseguir fazer todo esse desapego e isso tornar-se algo natural, eu acho que é o grande desafio, um grande exercício de errar, aprender, não procurar não cometer os mesmos erros, né? Conversar com as pessoas, dar feedback, ouvir feedback das pessoas que você está liderando, adaptar o seu jeito de liderar a determinadas situações. Eu acho que esse é a grande sacada, assim, no meio dessa história. Bruno, tu citou algumas, talvez que você poderia tratar como características de liderança ali, né? De ouvir, escutativa, talvez essa questão do feedback. Se a gente fosse listar, quais seriam as 3 principais habilidades que um líder precisa ter para ser bem-sucedido? Eu diria que a primeira delas é uma capacidade de ouvir, exercer a sensibilidade, construir essa capacidade de ouvir o ambiente e digo mais, né? Ouvir não só o que está sendo dito, mas ouvir o ambiente, aquilo que realmente talvez esteja acontecendo, mas ninguém falou, né? Eu acho que, exato, ouvir o entorno, desenvolver essa sensibilidade. Talvez a palavra seja desenvolver a capacidade de se sensibilizar com o ambiente em torno de você. A segunda delas, eu diria que é a capacidade de desenvolver pessoas. Acho que o líder tem que estar preocupado o tempo todo em como desenvolver as pessoas, em como alocá-las no lugar certo, na hora certa, né? E é bastante difícil esse exercício. E o terceiro aspecto, não necessariamente nessa ordem, eu acho que é a liderança pelo exemplo. Né? Acho que você tem que realmente demonstrar o exemplo para quem está te enxergando, para quem está te observando. O líder é um cara muito observado pelos demais. Né? As pessoas estão sempre te julgando. Puxa, mas olha como é que ele reagiu naquela situação, olha qual foi a reação dele naquela situação de conflito. E a verdade é que acaba que as pessoas aprendem muito mais com você quando você lidera pelo exemplo, né? Do que muitas vezes talvez passando um feedback de algo que você não vive, de algo que você não pratica. A pessoa vai olhar aquilo e falar, cara, legal, você falou que eu preciso, sei lá, ler o livro XPTO para me desenvolver, mas nem você leu esse livro, nem você consegue me dar exemplos ali do que você aprendeu com aquilo ou com aquela situação. Então, acho que é muito isso. Eu diria que os 3 aspectos seriam, então, desenvolver uma capacidade de sensibilidade. O líder precisa entender, e construir e desenvolver pessoas. E, por fim, ser um exemplo para aquele time ali que está sendo liderado. Qual que é o papel da educação para chegar nesse processo? Nesse ponto, eu queria voltar um pouco para o início assim, da minha história, porque eu acredito que a educação realmente transformou minha vida, sem exagero, sem clichê, assim, sem
sem achar que é uma grande frase de efeito, porque eu vivi isso, é uma realidade na minha vida. Ali com 10 anos de idade, eu vendia sorvete, vendia picolé na rua. E aquele momento, assim, eu sinto que foi a primeira vez na vida que eu tive a noção do que era esforço versus recompensa, sabe? Poxa, era um carrinho de picolé pesado pra caramba, não é igual esses de hoje em dia, de fibra e não sei o que, era todo de ferro, de lata, pesadaço, assim. Colocava um bonezinho, não tinha nem guarda-sol, colocava um bonezinho no interior, solzão de 38, 39 graus, e saía vender um picolézinho na rua com 10 anos de idade, o carrinho era quase o meu peso, assim, para ganhar 10 centavos por cada picolé. E final de semana, que era o maior movimento, ia lá e conseguia vender 80, 100 picolés, 120, acho que o máximo que eu consegui vender uma vez foram 150 picolés, e eu voltava para casa com 15 reais na mão. Aquilo para mim era incrível, assim, sabe aquele sentimento de você ter uma independência, eu ganhei meu próprio dinheiro, agora eu vou definir o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui que eu ganhei e tal, e a coisa do esforço versus recompensa. Acho que isso foi bastante importante, assim. Depois dessa fase, bastante criança ainda, obviamente, dos 12 aos 15 anos, mais ou menos. O meu pai teve uma loja daquelas de 1,99. Lembra quando aquelas lojinhas de 1,99 pipocavam aí para todo lado? Ele teve uma dessas no interior, bem pequenininha, 2 portinhas e tal. E então eu ia para a escola de manhã e à tarde eu tinha que ajudar o meu pai e a minha mãe nessa loja de 1,99. E eu acho que ali eu tive um pouquinho de noção e de sensibilidade do trabalho recorrente, de você ter que, né, trabalhar, mesmo ainda sendo uma criança, sem ter toda a responsabilidade, mas eu tinha que estar lá todo dia para ajudar. Até que veio a falência e o fechamento dessa loja, enfim, por dívidas, por a cultura do interior naquela época muito do fiado, sabe? A marca aí um dia eu pago e aquilo ia se acumulando em dívida e o fornecedor tinha que pagar no cheque ou no dinheiro. E acabou que meu pai teve que fechar essa loja, faliu de verdade. E acho que ali eu tive uma boa noção de que estabilidade não existe, assim. De repente você tem lá um comérciozinho pequeno, um negócio que funciona, que sustentava a família, e da noite para o dia aquilo desapareceu. Vai ter que vender moto, quase vender o carro para pagar a dívida, e aquilo simplesmente sumiu da noite para o dia. Dos 15 aos 17 anos ali, não trabalhei, né? Me dediquei a estudar, me dediquei modo de dizer, porque eu nunca fui o melhor aluno da sala, nunca fui um grande estudante, vamos chamar assim, eu diria que era um aluno mediano. Mas aos 17 anos, eu tive uma primeira experiência com carteira assinada, assim, que foi no mercado, um mercadinho do interior, e acho que ali foi, de novo, mais uma transformação. Primeiro porque era um emprego um pouquinho mais formal, de fato, né? Ainda saía da escola, à tarde eu ia trabalhar no mercado, final de semana, às vezes ficava até de noite e tal. De novo veio a ideia do esforço versus recompensa. E tem uma história interessante que eu acho que vale a pena comentar, que o meu primeiro salário, eu ganhava na época acho que meio salário mínimo, eram R$ 200 naquela época. E tem uma história interessante aí. Eu queria um tênis da Adidas para sair, e minha mãe não tinha condições de comprar aquele tênis naquele preço, né? Mas eu peguei e falei assim, olha, já que agora eu estou trabalhando, então vou comprar esse tênis para mim, né? E o meu primeiro salário, R$ 200, me lembro como se fosse hoje, R$ 200 em dinheiro, naquela época nem se pagava não tinha nem conta bancária, obviamente, um moleque de 17 anos. Recebi meus duzentão, fui com a minha mãe na loja, falei, mãe, eu vou comprar o tênis. Custava R$ 210 esse tênis. Ela teve que ajudar ele ainda com dezão. Paguei, peguei o tênis da Adidas que eu sonhava em usar. Acabou meu salário ali, né? E acho que, de novo, né? Além da lição do esforço versus recompensa, acho que veio a lição de, puta, não gaste tudo aquilo que você ganha, né? Planeje o dinheiro que você vai ganhar. Talvez você tenha um sonho, acho que você não pode ficar reprimido, né? Você tem um sonho grande, comprar um bem, adquirir alguma coisa, faça, tente fazer, mas não que isso comprometa toda a tua remuneração ou todo o teu futuro financeiro, né?
Mas foi interessante essa experiência. Eu trabalhava lá à tarde e à noite eu ia fazer um curso de corte e costura industrial, porque a verdade é que eu tinha entrado nesse emprego para repor um cara que se machucou, teve um acidente, e esse cara, depois que se recuperasse, teoricamente voltaria e eu sairia, né? Acabou que eu fiquei mais tempo lá, esse cara voltou e mesmo assim eles precisaram de mais uma pessoa, eu continuei. Mas para garantir, né, à noite eu fazia um curso de corte e costura industrial, porque o próximo emprego que existia na cidade era trabalhar com corte e costura industrial. E assim eu fiz por alguns meses, e isso estava no terceiro ano do ensino médio. Então vem aquele momento de, puta, tem que pensar em estudar, tem que pensar em faculdade, será que vai dar? E aí eu diria que com 17 anos, e quando você olha para trás, é assustador até, né? Mas um moleque, eu tive que fazer minha primeira grande escolha na vida, assim, né? O que eu quero? Eu vou estudar, né? Ou eu vou continuar aqui trabalhando no mercado, por exemplo, o resto da minha vida, que também funcionaria, né? Eu poderia, né, procurar outro tipo de emprego e tal. Tinha saúde para isso, tinha força de vontade, mas eu tomei a decisão de estudar, muito influenciado pela minha família, obviamente, pelos meus pais. Minha mãe completou o ensino médio com mais de 30 anos de idade, não pôde estudar como ela queria. Então, sempre foi um sonho dela, né? Não, meu filho vai ter que estudar, meu filho vai ter que fazer faculdade. E eu, muito influenciado por isso, eu disse, olha, acho que realmente o caminho vai ser estudar, mas tinha um outro desafio, que era, poxa, as opções aqui no interior eram escassas, né? Você olha um grande centro, você tem uma série de faculdade pública, estadual, federal, você tem faculdade privada que poxa, você consegue talvez uma bolsa, etc. Eu tinha poucas escolhas na época, e uma das saídas era, talvez a única saída, na verdade, era tentar uma bolsa do ProUni, porque de fato eu não conseguiria pagar uma faculdade. E eu estudei naquele último ano, como nunca tinha estudado até então, para conseguir tentar essa bolsa do ProUni, e deu certo, cara. Eu fiquei em primeiro lugar no exame do Enem, concorrendo para aquela bolsa, obviamente, né? Minha nota não foi extremamente extraordinária, mas foi uma nota suficiente para conseguir exatamente o curso que eu queria, que era contabilidade. Consegui essa bolsa e lá estava eu, no auge dos meus 17 anos, tomando decisões que mudariam o resto da minha vida. E uma delas foi o estudo. Por isso eu digo que a educação, sem exagero, sem nenhum clichê, transformou a minha vida de um modo inimaginável. Assim, quando eu olho aquela decisão, aquela coisa do ponto de inflexão, né? Eu tive um ponto de inflexão ali aos 17 anos. O que eu vou fazer agora? Eu vou estudar? Sim, decidi estudar. Vou continuar estudando, né? Depois você passa por essa reflexão em algum momento, né? Diante das dificuldades, trabalhava durante o dia, estudava à noite, pegava um ônibus, 20 quilômetros para ir para a faculdade, chegava em casa 11h30 da noite, dormia, no outro dia, 7 horas da manhã, tinha que estar trabalhando. Em algum momento ali você também pensa, será que vale a pena todo esse esforço? E eu decidi continuar estudando, e essa coisa da educação, sem dúvida, fez toda a diferença na minha vida. E é isso que eu tento, de alguma maneira, passar adiante essa mensagem, porque eu sou um exemplo vivo disso. Acho que a educação me transformou. Fui o primeiro da família a ter um diploma de ensino superior, é bonito hoje. Isso, eu tenho primos hoje da família que se formaram, que estão estudando, eu acho super legal. E apoio bastante, mas na época realmente fui o primeiro da família assim, a ter um diploma de ensino superior, e claramente isso fica muito visível, não só para amigos, mas também para parentes, como isso é possível transformar a vida de alguém com a educação. Eu diria que é o único caminho de transformação, de fato, é a educação. E nessa linha, Bruno, você, né, que tu comentou de teoria e prática, né? O quão desconectado tu vê, se é que tu vê desconexão entre o ensino tradicional e o atual mercado de trabalho? Eu acho um descolamento absurdo, assim, Diogo. Eu acho que a gente tem um abismo, e é interessante porque eu tenho um irmão mais novo que está se formando agora no ensino médio, e é um descolamento gigantesco, assim, da realidade. Então, eu diria que mesmo a faculdade, né, ou seja, o ensino superior, que historicamente é quem sempre esteve à frente do seu tempo,
mesmo esse não conseguiu acompanhar a realidade atual do mercado. Quem dirá a escola tradicional, né? Quem dirá lá o ensino fundamental médio do colégio público, por exemplo, esse está assim, anos-luz de distância da realidade, o que é uma pena, né? Então, eu acho que iniciativas, até mesmo como essa aqui do IGP, acabam contribuindo para devolver um conteúdo e um conhecimento mais da vida real, né? Mais daquilo que as pessoas vão vivenciar de fato no mercado de trabalho, porque, infelizmente, o ensino tradicional aí não está conseguindo suprir essa demanda, e você tem talvez meia dúzia de escolas que estão realmente mais alinhadas à realidade, mas ainda é muito pouco. É um caminho gigantesco aí para a gente percorrer. Se fala até que a faculdade, o ensino superior como vemos hoje, talvez um dia não exista mais, né? Aquela coisa de você fazer um curso de curta duração, 6 meses, 1 ano, ter um certificado, se tornar um especialista naquele assunto, e talvez daqui 5, 6 anos você busca um outro certificado, né? Uma outra certificação em outro assunto e atua naquela área. Então, imagina, hoje em dia, mesmo o ensino superior não está acompanhando essa tendência, essa transformação tão rápida aí que o mundo está apresentando. É uma pena. E Bruno, e que história, hein, cara? E olha, a gente conviveu bastante tempo junto e eu não conhecia essa sua história. E eu fico arrepiado, cara, de ouvir, porque isso está muito conectado com o meu propósito pessoal, com o propósito do IGP, que é mostrar que... Fico até emocionado, cara, mesmo, assim, a gente está, a gente não é. Cara, essa é a maior verdade do mundo. E a gente pode estar bem, a gente pode estar mal, a gente pode estar no cargo de diretoria, a gente pode estar desempregado, mas isso não estabelece quem você é, né? E o que tu falou, cara, é uma coisa muito forte, porque tu falou assim, eu tive um ponto de inflexão, eu tive um ponto de decisão no qual, talvez, pelas pessoas adequadas que estavam ao seu lado e te deram o suporte para te tomar uma decisão acertada, que foi da educação, e a gente vê por onde tu está hoje, né, como gerente global do Ebanks, né, tipo, cara, isso é uma coisa, né, quando que aquele garotinho lá que morava no interior poderia pensar que seria hoje, né, gerente global de uma super empresa como o Ebanks, né? Então, assim, isso, cara, mostra que a educação, ela de fato muda, né? E o estudo continuado, o estudo profissional, tudo isso vai garantir essa mudança de paradigma e muda as pessoas, muda a vida das pessoas e não só das pessoas, acho que muda a vida das famílias, né? E é um pouco do que eu cara, eu assim, realmente, cara, parabéns, eu acho que não tem outra palavra para dizer, né? O esforço, a coragem, né, de estudar, trabalhar ao mesmo tempo, conseguir superar as dificuldades, aceitar desafios, né, de sair de casa, ir para uma multinacional. Isso mostra, de fato, que a gente não está ali à toa, que o Bruno não chegou ali, foi sorte. Não, galera, teve um trabalho por trás, né? E isso, obviamente, vai gerando vai gerando casca, né, Brunão? Vai gerando casca, e eu tenho certeza que o desafio não foi linear, e nunca é. Bruno, em relação eu queria mudar um pouquinho o viés agora do nosso bate-papo. Eu queria falar de um cara que chegou, saiu de vendedor de picolé, de um carrinho, passou por trabalhar em supermercado, né? Depois trabalhando numa multinacional, passar por uma family office e agora numa grande empresa em potencial de expansão absurdo, né? Num cargo global. Você se considera um cara de sucesso? Eu diria, é uma pergunta difícil, ela te faz refletir. Eu diria que eu tive sucesso, Diogo, mas não só por essa carreira que eu consegui construir, e que, vamos dizer a verdade, a carreira é momentânea, né? Não quer dizer que eu construí ela como sucesso até agora e que eu vou continuar tendo sucesso nela nos próximos anos, né? Eu preciso muito esforço para continuar nessa mesma pegada. Mas eu diria que tive sucesso por outros motivos também, pessoais, né? Por ter construído uma família
que eu acho que entram em aspectos aí medidas do sucesso que, na minha percepção, vão mudando assim ao longo do tempo, né? Eu acho que talvez a gente viveu uma sociedade de fins da década de 80 e 90, onde o sucesso era medido por uma carreira e dinheiro, né? Essa era a medida do auge do sucesso, né? E hoje em dia eu vejo que, de maneira um pouco melhor até, as pessoas estão medindo sucesso sob outras características, né? Será que vale a pena eu ter uma grande carreira de sucesso, uma carreira profissional de sucesso, ganhar dinheiro, ter um conforto financeiro, mas sacrificar a minha família, né? Sacrificar a minha presença com meus filhos, com a minha esposa? Acho que são perguntas que começam a surgir e que elas são super válidas e que eu mesmo comecei a me fazer ao longo dos anos e, portanto, eu acredito que, se eu pudesse dar uma definição assim da minha percepção sobre sucesso, é olhar a própria história e se orgulhar. Eu diria que é isso. E quando você olha a sua própria história, você não está falando só de carreira profissional, né? Acho que você está falando da tua jornada pessoal, da tua jornada com a sua família, com seus amigos, com o ambiente que você se relaciona. Eu acho que é um conjunto de fatores que eu tenho bastante orgulho de olhar para a minha própria história, sob vários prismas, né, e dizer, olha, eu tenho orgulho dela, acho que eu tive sucesso até aqui e espero continuar tendo aí nos próximos anos. Legal. Deixa eu fazer algumas perguntinhas agora, behind the scenes, a gente brinca, que Vamos lá. quem é o Bruno fora do ambiente de trabalho, né? Eu sei que o Bruno é um verdadeiro cantador aí, tocador. Conta um pouquinho dessa tua história aí, Bruno. Poxa, o Bruno fora do trabalho está tentando aprender a ser pai, que eu acho que é uma carreira de longuíssimo prazo, né? Uma carreira sem aposentadoria, eu diria. E é um baita desafio esse. O Bruno fora do trabalho é um cara que gosta de ler, de fato, gosta de ler bastante, de aprender conteúdos assim, não só relacionados a negócio, mas conteúdos diversos. E gosto muito de música. Cara, música para mim é uma terapia, assim, em vários aspectos. Então, toco violão, já toquei guitarra, já tive uma banda quando era mais jovem. Pensei em seguir a carreira musical em algum momento lá daquela discussão que a gente teve do ponto de inflexão, né, de tomada de decisão. Naquele momento eu realmente pensei em seguir uma carreira musical. Acabei não seguindo, talvez tenha sido a decisão mais acertada, olhando agora para o passado. Mas eu sou esse cara, bicho. Gosto, às vezes, de correr, embora não tenha a disciplina que eu gostaria, mas de vez em quando saio por aí correndo um pouco para fazer um exercício físico. E, ultimamente, tenho me aventurado na cozinha e tenho tentado fazer alguns pratos diferentes, fazer pão caseiro, fazer hambúrguer caseiro, churrasco em casa, enfim. Acho que é outra forma de terapia. E eu diria que a música e a cozinha, assim, tem um papel importante no aspecto da criatividade, sabe? Eu gosto dessa coisa de você, e sobretudo a minha área, que é muito cheia de regras, né? Quando você pensa em contabilidade, tributos, é tudo cheio de legislação, norma XPTO, regra aqui, regra colar. E eu acho que a arte, de uma maneira geral, seja a música, seja a cozinha, eu enxergo tudo isso como arte, ela te liberta um pouco dessas regras e te permite, sabe, explorar mais a tua própria imaginação, explorar um pouco esse desenvolvimento de alguma maneira artístico, assim, que te permite inovar no final das contas. Eu acredito bastante nisso. Acho que você tem que abstrair a mente do teu cotidiano e fazer algo muito diferente, muito aleatório, para conseguir talvez até enxergar o todo, né? Dar um passo atrás. Eu acredito que a arte acaba te proporcionando isso. Gosto muito. Principalmente trabalhando numa empresa super inovadora, né, como a sua, né? Então acho que ter esse papel ele é fundamental aí dentro do dia a dia. E tu comentou muito que tu gosta de Justamente. ler, né? E os nossos ouvintes eles adoram dicas, né, Bruno? Então passa para nós a dica de um livro ou de um filme que tu acha que assim foi um livro transformador,
para a sua vida, ou que tu trouxe uma mensagem importante dentro desse processo, independentemente do que for? Eu gosto muito de um livro que reflete um cara que eu admiro bastante, que é o Warren Buffett. E tem um livro que se chama Bola de Neve, que é uma espécie de biografia dele, mas não só dele, mas também de negócios, que eu gosto muito, e me abriu muito a mente assim sobre quem ele é, sobre como ele conduz, né, a forma de fazer negócios e, sobretudo, sobre o exercício de humildade que esse cara transmite, sendo um dos caras mais ricos do planeta há muito tempo, e morar na mesma casa, sei lá, 40, 50 anos, usar o mesmo carro, o cara toma Coca-Cola e come hambúrguer diariamente, assim, sem, sabe? É um exercício de humildade para alguém que construiu uma carreira, uma fortuna gigantesca, que eu acho que a gente precisa internalizar essa ideia, e acho isso bastante transformador. Eu diria que esse é um livro legal. Esse ano, eu li um livro muito bacana também, que eu recomendo, que é O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu achei super legal, conta também da trajetória dele, da carreira, dos vários pontos de inflexões que ele teve ao longo da vida. Eu acho que é um baita aprendizado esse livro do Flávio Augusto. E um outro livro que me marcou, que ele é pequenininho, mas tem uma mensagem muito bacana de superação, e de quebrar assim regras e barreiras e superar desafios, que é 100 dias entre céu e mar, do Amir Klink. É muito bom esse livro. Se puderem, vale a pena. O Bola de Neve do Warren Buffett, ele é um pouco cansativo porque tem quase 1000 páginas. Provavelmente o maior livro que eu já li na vida. Ele é muito grande. Mas uma boa parte dele é uma leitura agradável, talvez em algum momento ele comece a se tornar cansativo. Agora, os 100 dias entre céu e mar, sem dúvida, você vai ler ele em 2, 3 dias ou menos, porque é fascinante assim, a história, a travessia que o Amir Klink fez na década de 80, saindo da África para chegar no Brasil, todo o desafio que ele teve no meio do caminho, como foi o planejamento, e daí ele planejou e quase tudo deu errado. É um cara que veio do mercado financeiro, ele é economista, teve uma carreira em banco, se frustrou, e de repente o cara virou um dos maiores navegadores da história da humanidade. Assim, a gente, enquanto brasileiro, não tem muito essa percepção, mas é isso. Se você conhecer a história dele, você vai perceber que o cara é fora da curva assim, em vários aspectos. Eu acho que ele é um baita exemplo. Obrigado, Bruno. Pessoal, esse foi Bruno Branco, gerente contábil e fiscal da Ebanks. Bruno, obrigado. Agradecimento de novo pelo IGP, pelo seu tempo, por disponibilizar esses minutos para conversar com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história. E deixo aberto para uma mensagem final que você queira dar para nossos ouvintes. Poxa, legal. Obrigado mais uma vez pelo convite, Diogo. Eu espero, de alguma maneira, ter transmitido uma mensagem bacana, transmitido algum aprendizado aí para os ouvintes. Acho que como mensagem final, eu diria, tentem buscar com bastante afinco se desenvolver nessa tríade que eu gosto de chamar, que é família, educação e trabalho / carreira. Eu acho que quanto mais você consegue se desenvolver em cada uma dessas esferas, mais esse círculo se torna virtuoso e mais você consegue alcançar a plena satisfação de felicidade e de sucesso que a gente tanto fala, a gente tanto busca. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria transmitir como mensagem final, e que, no final das contas, é um pouco do que a gente falou aqui. Não importa muito aonde você está hoje, né? Mas, de fato, qual que é o teu objetivo? Sonhe grande, tente buscar algo maior, né? Entenda que as condições que você veio ao mundo, as condições em que você vive ou viveu, ou a cidade onde você mora, enfim, nada disso acho que realmente te define, né? Você precisa procurar o teu caminho, sonhar grande, lutar por isso, e quando você menos espera, em algum momento no futuro, depois de bastante trabalho, esforço,
você sente que conseguiu construir algo grandioso aí na vida, e talvez até impactando outras pessoas ao seu redor. Muito legal. Obrigado, Bruno. Grande abraço, pessoal. Valeu, um abraço.